Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Bom, amigos, vamos agora falar de funções. Função é quando eu tenho dois conjuntos e eu faço a relação entre um conjunto com outro. Por exemplo, eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Então, eu tenho a relação de A para B. Então, pensa sempre que função, o envolvimento de dois conjuntos. E sempre um conjunto está associado ao outro conjunto. Haverá sempre uma relação. Equação e função. Qual é a diferença? Na equação, nós estamos preocupados em achar a raiz, em achar um único ponto. Aquele valor que vai tornar a sentença verdadeira. Exemplo, 2x2 menos 3x mais 8 igual a 0. Eu estou querendo encontrar os valores de x, já que é uma equação do segundo grau, os valores de x que tornam aquela sentença verdadeira, ou seja, um valor que substituído na incógnita x torna toda a sentença igual a 0. A função não. A função não estou preocupado com o ponto, que vai torná-la 0. Na função, eu vou estar reparando o comportamento do meu ponto, comportamento do x. Para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. Na equação, eu estava apenas preocupado no valor de x que tornava o y 0. Já na função, não. Na função, para cada valor de y, eu vou ter um valor de x associado. Olha só, então eu vou ter o conjunto de x e o conjunto de y. Eu estou relacionando os elementos de x com os elementos de y. Então, vai ser uma função de x em y. Beleza, gente? Bom, vamos dar uma olhada mais o que precisa saber de função. Vem comigo. Funções. Dados dois conjuntos A e B, denomina-se função de A em B toda a relação que a cada elemento de A associa um único elemento de B. Então, eu tenho aqui um conjunto A com 3 elementos e um conjunto B com 4 elementos. Eu tenho a relação de A em B. Então, aqui, saiu uma flecha ou uma seta desse elemento para esse elemento de B. Uma outra flecha de um outro elemento para o elemento de B, e assim, mesma coisa com o terceiro elemento. Então, estou associando os elementos de A aos elementos de B. O conjunto A, ele é chamado de domínio da minha função. O conjunto B é chamado de contradomínio. Gente, condição de existência de uma função. Todos os elementos, todos os elementos do domínio, aqui da origem, de onde parte as setas, todos eles estarão associados. Só que eles estarão associados a um único elemento. Então, de cada elemento só pode sair uma flecha. E todos os elementos estarão associados, ou seja, de todos os elementos eu vou partir uma e somente uma única flecha. É aqui que está falando, função de A em B, toda a relação que a cada elemento de A
associa a um único elemento de B. Meus amigos, a condição de existência de uma função está aqui, no domínio. A condição de existência não está no contradomínio. Repara que aqui, ó, eu tenho um elemento do meu contradomínio que não está associado. Isso tem problema? Não, não tem problema. Eu poderia ter, digamos aqui, ó, um outro elemento e partindo uma seta para cá, iria deixar de ser função? Não, continuaria sendo função. Por quê? Cada elemento só parte uma seta. Todos os elementos estão associados. Eu não tenho elemento aqui sem associação. Agora aqui, ó, eu posso ter elemento vazio, como posso ter elemento com mais de uma associação. Então, o contradomínio não determina a condição de existência. A condição de existência está no domínio, ok? Além disso, no contradomínio, os elementos que estão associados aqui, ó, pois nem todos são obrigados a ter relação. Mas agora, aqueles que têm relação, eu vou chamar de imagem. Então, a imagem da minha função vai estar no contradomínio. São aqueles elementos do contradomínio onde eu tenho associação com os elementos do domínio. Então, lembrando, domínio, da onde parte a flecha, contradomínio, da onde chega, e aqueles elementos que estão associados eu vou chamar de imagem. Todos os elementos do domínio deverão estar associados a algum elemento do contradomínio. Cada elemento do contradomínio poderá estar associado a nenhum, um ou a vários elementos do domínio. Repare, esse elemento aqui está associado a 1. Esse daqui, após eu ter colocado a flecha, está associado a 2. E esse aqui a nenhum. E não deixa de ser função. Olha, não são casos de funções. Esse daí, ó, não é uma função. Por que não é uma função? Porque eu tenho aqui um elemento do meu domínio sem associação. Então, ó, elemento do domínio não associado é elemento do contradomínio. Então, isso daí não será uma função, devido a esse elemento aqui. Isso aí não é função por quê? Elemento do domínio associado a mais de um elemento do contradomínio. Então, ó, eu tenho um elemento aqui que está associado a mais de um elemento, então não pode. Então, para cada um, só pode partir uma seta. E eu não posso ter elemento sem associação. Entre as relações entre x e y abaixo, aquela que representa uma função y igual a f de x é... Vamos lá, meus amigos. Qual desses gráficos aí representa uma função? Olha, aqui eu tenho a relação de x com y. O x é meu domínio. Então, aqui, ó, o x é o domínio e o y é o contradomínio. Gente, todos os elementos do x estarão associados, não é? E cada elemento de x só pode ter uma única relação. Eu posso até restringir, beleza? Como assim, Cereja? Olha, eu poderia determinar um ponto, um intervalo. Digamos, existe isso daqui, ó. Aí aqui, digamos, essa função, faça isso. Aqui continua e aqui não. Aqui ela para, beleza? E aqui também continua. Isso aqui, no todo, seria uma função? Não, não seria função, porque eu tenho esse elemento aqui do domínio, ó, sem associação.
eu não tenho relação nesse ponto com o y. Então, não seria função. Porém, se eu falasse, analisando isso daqui no intervalo de A a B, isso aqui seria função? Sim, agora sim. Dentro desse intervalo é uma função, porque a cada ponto aqui, a cada elemento do meu domínio, eu vou ter associação com um único elemento do meu contradomínio. É só passar uma transversal. Parei aqui, um ponto. Parei aqui, um ponto. Esse ponto aqui, ó, só está associado a esse y. Esse ponto aqui de x só está associado a esse ponto aqui de y. Entendeu? Agora, olha só. Nada impede de eu ter dois pontos de y. Aqui, ó. Tenho dois pontos de y aqui. Esse valor de y aqui não é o mesmo valor desse y. Eu tenho esse ponto de y associado aqui, ó, a mais de um elemento de x. Então, eu teria aqui um ponto de x a um ponto de y e o outro ponto de x associado ao mesmo ponto de y. Não há problema. O que eu não posso é ter um ponto do x associado a mais de um ponto do y. Ou então, aqui, ó, não ter associação. Vamos ver. Isso daqui seria função? Não, não é função. Olha só. Passa aqui uma transversal. Aqui eu tenho um valor de x e eu vou ter um ponto de y aqui e um outro ponto de y aqui. Então, eu tenho um valor de x associado a dois valores de y. Então, isso aqui não é função. Vamos ver essa daqui. Pode traçar aqui, ó. Eu tenho um valor de x com dois valores de y. Também não é função. Essa daqui, ó. Aqui só tem um, aqui só tem um, beleza. Mas olha aqui. Aqui eu tenho um valor de y e aqui eu tenho um outro valor de y. Então, eu vou ter um ponto de x associado a 2 de y. Também não é. Essa daqui, ó, piorou. Eu tenho esse valor de x associado a 1 de y aqui, a outro de y aqui e a outro. Então, não é função. Agora, essa daqui. Se eu traçar, ó, retas, vai cortar o gráfico apenas uma única vez. Se corta apenas uma única vez, então eu só vou ter um ponto. Então, para cada valor de x, eu só vou ter um único valor de y. Então, a minha função vai estar aqui, ó, no B. A única que poderia representar uma função. Beleza, gente? Notação formal. Bom, nós temos aqui uma notação que é da função. Isso aqui, ó, me diz a minha função A com a relação em B. Então, é uma função de A em B. Seria uma função de x em y. O y, ele também é representado por f de x. Então, f de x e y é a mesma coisa. Meus amigos, o A é o domínio da função. O B é o contradomínio da função. O f de x é a lei de formação da minha função. Então, são notações que são importantes aí para trabalharmos domínio, contradomínio e imagem. Eu tenho aqui, ó, o gráfico de uma função. Qual seria o domínio, qual seria o contradomínio e qual seria a imagem? Meus amigos, o domínio está aqui, ó. Então, eu tenho todo o meu eixo x, ou seja, seria todos os elementos do conjunto real. Isso aqui, ó, seria todo real. Então, o domínio seria todo elemento do real. Pois eu estou pegando todos os elementos. Ah, Cereja, mas ele não acaba aqui? Não, aqui, ó, vai continuar. Não tem como eu escrever até o infinito. Então, representa, ó, continuação para lá e continuação para o outro lado. Então, eu vou pegar todos os elementos do meu eixo x, então seria o real. Já o contradomínio, eu vou pegar também todos os elementos aqui, ó, do eixo vertical, também seria o real. Agora, e a imagem?
Meus amigos, imagem é aquilo que eu consigo rebater no meu eixo vertical. Imagina você aqui, ó. Você aqui e olhando nessa direção. Se você estivesse na frente do gráfico, você só ia ver aqui, ó, a projeção aqui rebatida, aqui, até onde? Até esse ponto aqui, que seria o vértice da função. Para cá ia continuar, eu ia ter como rebater no meu eixo vertical. Só que aqui para baixo eu não tenho. Então, ó, eu vou conseguir ter imagem daqui de menos 1 para cima. Então, a minha imagem, ela vai ser o quê? Fechada aqui em menos 1 e vai até onde? Vai até o infinito e eu represento ó, o infinito sempre no aberto, tá ok? Ou então, a minha imagem, ela vai ser o quê? Qualquer elemento maior ou igual a menos 1. Show de bola? Porque eu vou ter imagem daqui para cima. Daqui para baixo eu não tenho imagem. Eu tenho contradomínio, mas imagem eu não tenho. Vamos ver outro. Aqui o meu domínio também seria real. O contradomínio também seria o real. Então, tenho aqui, ó, domínio todo real. O contradomínio também todo real. E agora a minha imagem? A minha imagem, ó, é daqui para cima. Daqui para cima vai ser o quê? Do 1 até onde? Até o infinito. Infinito é sempre aberto. Mais um. Eu tenho aqui, ó, a imagem a partir do menos 1. Então, domínio vai ser também o real. O contradomínio também é o real. Mas agora a imagem, ela vai estar onde? Ela vai estar do menos 1 até o menos infinito. Então, ó, aberto no menos infinito e vai até onde? Vai até o menos 1, que ela vem lá do menos infinito e chega até onde? Chega até o menos 1. Menos 1 aqui fechado. Lembrando que infinito vai ser sempre aberto porque eu nunca consigo chegar ao infinito. Ok? Agora, como é que eu conseguiria determinar o domínio de uma função? Então, ó, eu quero que encontre o domínio das funções. A primeira, f de x igual a 3 sobre x menos 2. Meus amigos, seria qualquer valor de x que eu poderia empregar aqui? Não. O meu domínio ele vai ser todo real? Não. Por quê? Porque o x está onde? No denominador. O x poderia estar no numerador, que não teria problema nenhum. Ele poderia ser negativo, ele poderia ser nulo e poderia ser positivo. Agora, ele estando no denominador, ele pode ser negativo? Sim, o denominador pode. Ele pode ser positivo? Pode. Agora, o denominador pode ser nulo? Não, eu não posso ter um denominador nulo. Então, ó, o x menos 2, ele vai ter que ser o quê? Diferente de zero. Eu não posso ter zero no denominador. Logo, o x terá que ser o quê? Diferente de 2. Eu poderia representar assim, ó. O meu domínio. Aqui. Dá só o dedo. O meu domínio seria todo real menos quem? Menos o elemento 2, pois o 2 não serve. Se eu considerar o 2, ele não vai ser função. Show de bola? E essa daqui? Eu tenho x no numerador. Gente, isso aqui vai determinar alguma coisa? Não. Eu posso ter 0 no denominador, no numerador, eu posso ter menos, eu posso ter mais. Agora, no denominador, pode ter 0? Não. Então, o x ao quadrado menos 9 tem que ser o quê? Diferente de 0. Logo, x ao quadrado tem que ser diferente de 9. O x tem que ser o quê?
diferente de mais ou menos 3. Então, o meu domínio ele pode ser o quê? O real menos quem? Menos, vou botar aqui, mais ou menos 3, beleza? Não pode ser o 3 positivo, nem o 3 negativo. Vamos para mais um. f de x igual a raiz quadrada de x mais 3. Eu quero domínio. Galera, eu tenho agora uma raiz quadrada. Eu posso ter raiz quadrada de valor positivo? Claro. Eu posso ter raiz quadrada de 0? Posso. Agora, eu posso ter raiz quadrada de um número negativo? Não, não seria real, seria no campo imaginário. Então, o que está aqui dentro do radical tem que ser o quê? Maior ou igual a 0, só não pode ser negativo. Então, eu vou ter aqui x mais 3 tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Tudo aqui dentro, não só o x. Bom, coloco tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro. Então, eu fico com x maior ou igual a menos 3. Então, aqui, ó, o meu domínio ele vai ter que ser o quê? Todo elemento de x pertencente a real, sendo que ele será maior ou igual a menos 3. Beleza, gente? Bom, continuando. Vamos falar agora da classificação das funções. Eu tenho função injetora. A função injetora, quando elementos diferentes de A corresponde a elementos diferentes de B. Então, ó, toma cuidado porque nós temos injetora, sobrejetora e bijetora. Vamos falar dessas três. A injetora, ó, elementos diferentes de A correspondem a elementos diferentes de B. Eu tenho isso daí. Eu tenho aqui o meu conjunto A e o meu conjunto B. Todos os elementos de A estão associados. De cada elemento de A, só há associação com o único elemento de B, então é função. Agora, eu tenho cada elemento aqui associado a elemento diferente de B. Então, esse elemento aqui está associado a esse elemento está associado a um outro diferente e esse daqui também a um outro diferente. Então, isso aqui seria uma função injetora. Não é obrigatório que todos os elementos do contradomínio estejam associados. Isso daqui, ó, isso aqui é permitido. Isso aqui é permitido. Mas aqueles que estiverem deverão estar somente um. Então, ó, eu posso ter elemento sem associação aqui no contradomínio. Mas os elementos do contradomínio que estiverem associados só vai poder ter associação a um único. Olha, se eu tivesse isso daqui, ó. Tivesse isso, não seria uma função injetora. Por quê? Porque eu teria elemento aqui do contradomínio associado a dois elementos do domínio. Então, não seria. Então, olha só. Aqui, ó, cada elemento só pode estar associado a um. Isso aqui é obrigatório. Agora, isso daqui é permitido. Então, toma cuidado com o que é obrigatório e o que é permitido. Na injetora, é obrigatório estar associado a um único elemento. E o que é permitido? Ter elemento vazio, ter elemento sem associação. Então, aqui eu não preciso de ter associação. Eu tendo esse elemento ou não tendo, não vai desclassificá-la como injetora. Beleza? Sobrejetora. Quando todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A. Isto é, quando o conjunto imagem for igual ao contradomínio da função. Ou seja, todos os meus elementos do contradomínio estarão associados. Eu tenho isso daí, ó. Todos os elementos do contradomínio deverão estar associados aos elementos do domínio. Todo meu contradomínio vai ser o quê? A própria imagem. Então, aqui, ó, todos eles estão associados. Poxa, o que é agora obrigatório? É obrigatório todos eles estarem associados.
Agora, o que é permitido? Um elemento está associado a mais de um. Então, olha, o que era obrigatório lá no outro, né? Aqui não vai ser obrigatório, aqui vai ser permitido. Agora, o que era permitido lá na injetora, ter elemento vazio, aqui não pode. Aqui é obrigatório todos eles estarem associados. Lá na injetora, eu não podia ter isso daqui, ó. Eu não podia ter um elemento associado a dois elementos do domínio. Aqui é permitido, beleza? Então, existe uma relação entre permissão e obrigação. Então, o que é permitido lá na injetora, ter elementos sem associação, é proibido na sobreejetora. Na sobreejetora, todos os elementos estarão associados. E o que é permitido na sobreejetora, ter um elemento do meu contradomínio associado a mais de um elemento do meu domínio, é proibido lá na injetora. Então, existe uma relação entre o que é permitido e o que é proibido entre a injetora e a sobreejetora, beleza? Vamos voltar. Vamos falar agora da bijetora. Meus amigos, bijetora. Bi é o quê? 2. Então, a relação de bijetora, eu vou ter o quê? Uma função injetora e sobreejetora ao mesmo tempo. Então, ela vai ser injetora e sobreejetora ao mesmo tempo. Vejamos, é toda função de A em B que é simultaneamente injetora e sobreejetora. Eu tenho aqui, ó, uma função que vai ser bijetora. É função? É. Todo elemento aqui, ó, está associado. E cada elemento só parte uma flecha, então só está associado a um. Agora me diga, isso daqui é uma função injetora? É. Por que é uma função injetora? Cada elemento que está associado a um único elemento. Beleza? Então, o que é obrigatório na injetora está aqui. Cada elemento associado está associado a apenas um. E ela é uma função sobreejetora? Sim, por quê? Porque o conjunto imagem é o próprio contradomínio. Eu não tenho elemento sem associação. Então, se ela é injetora e também sobreejetora, então nós temos uma função bijetora. Beleza? Olha lá. Podemos perceber que a função f é sobreejetora, pois o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Beleza, gente? Todos os elementos pertencentes a B foram associados. Então, ó, todos os elementos aqui pertencentes a B foram associados, ela vai ser o quê? Uma sobreejetora. E cada um associado a apenas um, ela vai ser uma injetora. A função também é injetora, uma vez que temos diferentes elementos do conjunto A associando-se a diferentes elementos do conjunto B. Então, ela é, ao mesmo tempo, injetora e sobreejetora. Agora, ó, toma cuidado com isso aqui. Somente a função bijetora admite inversa. Função inversa, nós iremos ver mais à frente, daqui a pouco, beleza? Mas, ó, não tenho função inversa apenas de uma função injetora. Não tenho função inversa apenas de uma função sobreejetora. Então, meu amigo, fique atento a essa situação. Não é qualquer função que vai ter a sua inversa. Não é qualquer função que vai ser inversível. A função sobreejetora, só pelo simples fato de ser sobreejetora, não implica possuir inversa. O fato de uma função ser injetora não implica que ela possua inversa. Para ela ser inversível, ela tem que ter a
injetora e a sobrejetora ao mesmo tempo. Então, é obrigatoriamente ser bijetora para que uma função possa ser inversa. A função inversa, meus amigos, é o seguinte: eu tenho uma função original, onde eu tenho o domínio e eu tenho o contradomínio. O domínio é o eixo x, o contradomínio é o eixo y. Na função inversa, como o nome está dizendo, eu vou inverter. Gente, eu não vou inverter a lei de formação. Não vai confundir com isso. Isso cai muito em concurso. Aí ele fala, a função original é x, então a função inversa vai ser 1 sobre x. Não, não é inverter a lei de formação da função. O que nós temos que inverter é o seguinte: o domínio passa a ser o contradomínio e o contradomínio passa a ser o domínio. Imagina, eu tenho lá o eixo x e y. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou inverter. O que era vertical passa a ser horizontal e o que era horizontal passa a ser vertical. O domínio passa a ser o contradomínio e o contradomínio passa a ser o domínio. Lembra que nós tínhamos a flecha ou a seta? A seta não saía do domínio para o contradomínio, agora vai voltar do outro conjunto, que seria o B, para o A. Vai voltar do conjunto que era contradomínio para o conjunto que era domínio. O contradomínio passou a ser o domínio e o domínio passou a ser o contradomínio. É isso que vai acontecer para ter uma função inversa. Agora, como que a gente faz isso? Iremos ver. Só te digo uma coisa: não é invertendo a lei de formação. Toma cuidado que isso cai toda hora, beleza? Mas vamos ver. Vem comigo. Função inversa. Denomina-se função inversa a função bijetora, pois sabemos que só pode ser bijetora a função. Eu não posso ter uma função inversa apenas injetora ou apenas sobrejetora. Ela tem que ser bijetora. Então, uma função de A em B, a função f de menos 1. Isso daqui, ó, lá na álgebra, né, a gente não coloca o expoente menos 1 para inverter. Aqui estaremos demonstrando que seria uma função inversa. Agora, de B em A. Olha, eu tenho aqui o domínio e o contradomínio. O A era domínio, agora passou a ser contradomínio. O B era contradomínio, passou a ser domínio. Que associa cada x de B a um elemento y de A, tal que y é igual a f menos 1 de x. Temos aí, ó, um conjunto A e um conjunto B. O A é o domínio e o B é contradomínio. Eu tenho aqui, ó, saindo de A, indo para B. É uma função, pois todos os elementos do meu domínio estão sendo utilizados e cada elemento só está tendo uma única associação. Agora, olha lá, eu tenho a função B em A, é a minha inversa. O que vai acontecer? Aqui eu inverti. Lembra? Estava para cá. Agora voltou de B para A. Voltou de B para A e voltou de B para A. Então, eu vou associar os mesmos elementos. Antes era esse elemento de A associado a esse elemento de B. Agora eu tenho esse elemento de B associado a esse elemento de A. O domínio passa a ser o contradomínio e o contradomínio o domínio. Eu vou trocar isso daí. Isso é que é a função inversa e não inverter a lei de formação. Mais uma vez, toma cuidado, beleza? Bom, ó, calcule a inversa da função. Agora sim, gente, o que eu vou fazer para calcular a função inversa? Gente, eu tenho lá a função y igual a 2x mais 5. O x não representa o meu domínio? O y não representa o meu contradomínio? O que eu tenho que fazer, gente? É a simples troca. Onde era y, eu coloco x.
e onde era x eu coloco o y. Eu vou fazer isso. Só, meus amigos, que o y ele não representa a função, ele não representa o domínio, não é sempre y igual a alguma coisa. Então, depois que eu trocar, eu vou reescrever a função com base em y igual a alguma coisa de x. Então, meus amigos, não tem mistério. Eu vou trocar x por y e y por x. E depois eu vou reescrever a minha função. Vamos ver? Vem comigo. Temos aí, ó, a minha função original, ela é y igual a 2x mais 5. O que eu vou fazer? Eu vou, ó, trocar, vou botar aqui, trocar o x por y e o y por x. Aqui era y igual a 2x mais 5. Agora como é que fica? X igual a 2y mais 5. Mas, meus amigos, eu escrevo sempre y igual a alguma coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Isolar o y. Bom, eu vou deixar aqui, ó, 2y, o 5 passa para cá, vai ficar menos 5. Só que não é 2y, é apenas y. Então, vou ficar com y igual a x menos 5 sobre 2. Essa daqui é a minha função inversa. Então, se eu tenho um f de x igual a 2x mais 5, a minha inversa, que eu represento dessa forma, vai ser x menos 5 sobre 2. Repara, ó, se aparecer isso aqui, estou martelando isso, isso cai muito em prova, tá? Se aparecer isso aqui, é 1 sobre 2x mais 5, galera, ó, não dá bobeira não, tá? Não vai bobear. Isso aqui está errado, beleza? Isso está errado. Então, vou até riscar aqui para depois você não falar, poxa, o Cereja escreveu um negócio errado. Não, isso aqui eu estou escrevendo que está errado. Show de bola? Vamos lá para outra. Calcule a inversa dessa função agora. Y é igual a 3x menos 5 sobre 2. O que eu faço? X é igual a 3y menos 5 sobre 2. Vou agora isolar o y. Então, fica 2x igual a 3y menos 5. 3y vai ser igual, menos 5 vai para lá, vai ficar mais 5. 2x mais 5. Logo, o y vai ser igual a 2x mais 5 sobre 3. Essa é a minha função inversa. Então, aqui, ó, se eu tenho o f de x igual a 3x menos 5 sobre 2, a inversa será 2x mais 5 sobre 3. Graficamente, gente, uma função e a sua inversa são simétricas em relação à função y igual a x. O que seria simetria, né? Elas serem simétricas? É que elas têm a mesma distância em relação a um eixo de simetria. E o eixo de simetria da função inversa vai ser sempre, ó, y igual a x. Então, ó, cuidado, lembra disso. Na minha função original e sua função inversa, elas são simétricas em relação à reta y igual a x. Vamos ver isso daí.
Olha, eu tenho aqui aquelas duas funções que eu coloquei lá originalmente. Y igual a 2x mais 5 e depois a sua inversa. O primeiro exemplo que nós colocamos. Olha, eu vou colocar agora o eixo de simetria. O y igual a x. Sempre vai ser isso daqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para vocês identificarem que elas são simétricas. Eu tenho, ó, uma reta perpendicular à reta y igual a x. Nós sabemos que a distância é sempre uma reta, formando um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui, ó, desse ponto até aqui, vai ser igual desse ponto até aqui. Por isso que elas são simétricas. Eu posso correr aqui a minha reta, que a distância vai ser sempre a mesma. Bom, mas eu vou parar aqui num ponto. Eu parei aqui, ó, nesse ponto. Agora eu vou calcular essa distância e essa distância aqui. Olha só, eu tenho aqui, ó, o ponto de interseção dessas duas e o ponto aqui de interseção. Então, tem o ponto C, o ponto B e aqui o ponto A. Vamos calcular agora a distância. A distância aqui do ponto B ao ponto A deu exatamente 3. Gente, coincidência. E agora a distância do ponto C ao ponto A tem que dar a mesma coisa. Repararam? Então aqui, ó, a distância vai ser sempre a mesma. Se eu corresse essa reta aqui, eu ia ter sempre a mesma distância de uma função até a reta de simetria e da reta de simetria a outra função. Bom, eu vou colocar agora aqui outro exemplo. Então, eu vou apagar isso tudo aqui. Vamos colocar, ó, outro exemplo. Eu vou colocar uma função y igual a log de x. Isso aqui, ó, é o gráfico dessa minha função. No logaritmo decimal, y igual a log de x. Não vamos entrar no mérito aí de função log nem de função exponencial. Só quero provar para vocês que eu tenho um eixo de simetria. A função exponencial ela vai ser a inversa da função log. Então, vamos escrever aqui a sua inversa. Y igual a 10 elevado a x. Olha lá, eu tenho aqui, ó, a minha função exponencial e a minha função log. Repara que elas são, ó, equidistantes a quem? A esse eixo de simetria. Mais uma vez, se eu colocar aqui a reta perpendicular, vocês vão ver, a distância vai ser sempre o quê? A mesma. Parei aqui, vou marcar aqui os pontos. Então, tem um ponto de encontro aqui das duas retas, que vai ser o ponto C, e aqui o ponto de encontro também D. Agora, vou calcular a distância. A distância aqui de C até B deu 2,07. E a distância de D até B também. Olha lá, coincidência, né? 2,07. Então, a reta y igual a x vai ser sempre a reta que vai proporcionar o eixo de simetria. Beleza, gente? Então, vamos lá. Voltando. Vamos falar agora de função par. É um outro tipo de função, uma outra classificação. Função par, meus amigos, temos aí que uma função y igual a f de x é par quando, para todo x pertencente ao domínio de f, vai me dizer que f de menos x é igual a f de x.
Então, ó, se eu estou colocando aqui o elemento do domínio positivo ou negativo, com valores, né, um oposto ao outro, o resultado será o mesmo. A imagem será a mesma, ok? Então, por exemplo, se eu tenho lá o f de 2 igual a 5, para ser par, o f de menos 2 também será 5. Não só para 2, como para todos os valores, ok? Elementos simétricos possuem a mesma imagem, pois ó, eles serão simétricos. Aqui eu vou ter o ponto 2, 5, e aqui eu vou ter o ponto menos 2, 5. Os gráficos cartesianos das funções pares são curvas simétricas em relação ao eixo 2y ou eixo das ordenadas. A função f de x igual a x2 menos 1 é par, pois f de x é igual a x2, que é igual a f de menos x, que vai ser menos x ao quadrado. Pois aqui, ó, quando eu coloco o positivo elevado ao quadrado, é a mesma coisa que eu colocar o negativo elevando também ao quadrado. Olha lá. Observe a sua representação no diagrama e no gráfico cartesiano. Eu tenho aqui o diagrama, olha só. Quando x for 2, eu sei que isso aqui é o domínio, né? É o x. Isso aqui é o contradomínio, que é o y. Quando x for 2, o y vai ser 3. Quando x for menos 2, o y também vai ser 3. Quando x for 1, o y vai ser 0. Quando x for menos 1, ele também vai ter a mesma imagem, 0. E quando x for 0, aí aqui, né, gente, eu não tenho mais 0 ou menos 0. É tudo 0. Aí eu só vou ter aqui uma única imagem, que no caso aqui seria menos 1. Olha o gráfico como é que fica. Aqui, ó, o x igual a 1, o y vai ser 0. É esse daqui, ó, 1, 0. Quando o x for 2, o y vai ser o quê? 3. Mas olha só, eles não serão simétricos? Quando o x for 2, o y é 3. Quando o x for menos 2, o y também vai ser 3. Então, tem o mesmo valor de y para valores opostos de x. Quando x for menos 1, o y é 0. Quando x for 1, o y também é 0. Então, tenho valores opostos para o mesmo y. Show de bola? Bom, esta é a função par. E agora, a função ímpar. A função ímpar é uma função y igual a f de x, quando para todo x pertencente ao domínio de f, f de menos x é igual a menos f de x. Não vai confundir com a função par. Na função par, eu tenho f de x igual a f de menos x. Na função ímpar, eu vou ter o f de menos x igual a menos f de x. Olha só. Elementos simétricos possuem imagens simétricas. Os gráficos cartesianos das funções ímpares são curvas simétricas em relação ao ponto 0, 0, origem do sistema de eixos cartesianos, que é a origem, é o ponto 0, 0. Então, ó, tenho aqui o gráfico. Olha, a função f de x igual a x ao cubo é uma função ímpar, pois f de menos x é igual a menos x ao cubo, que é igual a menos f de x, que vai me dar menos x ao cubo. Então, olha só, quando x for 1, o y vai ser 1. Aqui, ó, quando eu tenho o f de 1, isso aqui vai me dar o quê? 1 ao cubo, que vai me dar 1. E quando eu tenho
o f de menos 1, o que vai acontecer? O f de menos 1 vai me dar menos 1 ao cubo, que é igual a menos 1. Então, olha só, o f de menos 1 ele é igual ao menos f de 1, que seria ó, aquela representação. O f de menos x é igual a menos f de x. Beleza? Então, eu tenho aqui ó, esse ponto aqui, x igual a 1, o y igual a 1. Quando eu tenho x igual a menos 1, eu vou ter o y igual a menos 1. Vamos agora falar de função composta. Gente, dadas as funções f de a em b e a função g de b em c, chamaremos de composta a função h de a em c. A função h de a em c é representada por g de f de x. O g, gente, de f de x, ele também pode ser representado dessa forma, g composta de f de x. Isso aqui é muito conhecido como gof de x, né? Então, g de f de x também é chamado de gof de x. Da mesma forma que o f de g de x, eu tenho o f composta de g de x, também conhecida como fog de x. Gente, o contradomínio da função f é o domínio da função g. Olha só, função f, eu tenho o domínio e aqui o contradomínio. Repara logo, repara aqui ó, que a função g, eu vou ter o domínio, que é o b. O b não era o contradomínio, agora passou a ser o quê? O domínio. E o c vai ser o contradomínio. Então, para uma função composta, o contradomínio de uma função será o domínio da outra função. Galera, olha, toma muito cuidado com o detalhe. Nem sempre, ou seja, quando for, não é uma regra, é uma coincidência. Isso daqui, ó, o f de g de x ser igual ao g de f de x. Porque existe o f de g de x, um valor, não quer dizer que vai ser o mesmo valor para g de f de x, ok? Isso aqui, ó, nem sempre é o mesmo valor. E se for, é coincidência. Bom, eu tenho aqui o conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Olha, eu tenho a função f de A em B e eu tenho uma função g de B em C. Então, olha, daqui para cá, eu vou ter a minha função f, ok? Que seria, né, a minha função aqui, de A em B. Então, ó, daqui para cá, eu vou ter a minha função g, que vai ser a função de B em C. Então, aqui, ó, o B, ele é quem? Ele é o contradomínio da minha função f. O A é o domínio. Só que agora a seta não está saindo de B para C, então o B ele passa a ser o quê? O domínio e o C o contradomínio. Digamos que eu tenho um elemento aqui, ó, x. Se aqui é o x, no meu conjunto B eu vou ter quem? O y, que é igual ao f de x. Gente, olha só, o x não está aqui dentro? Dentro aqui do parênteses. O x não seria esse elemento do domínio? Ele passou a ser aqui, ó, a minha imagem. O resultado é a minha imagem. Só que agora, essa imagem passa a ser o domínio dessa função. Então, aqui, ó, quando eu tinha x, na função f, passou a ser o quê? O f de x.
Agora aqui a minha função é g. E eu vou pegar esse elemento, só que esse elemento não é x, ele é quem? Ele é o f de x. Então aqui eu vou ficar com g de quem? De f de x. Bom, mas agora eu quero a minha função h. A minha função h, ela é o quê? É uma função a em c, ou seja, eu vou direto de a para c. Então eu venho daqui, ó, direto para cá. Então essa aqui é a minha função de a em c, ok? Isso é a função composta. Eu evito de ficar fazendo esse caminho todo, eu vou direto. Gente, ó, dadas as funções f de x igual a 2x menos 1 sobre 3 e g de x igual a 3x mais 2 sobre 5, encontre f de g de x. Gente, isso aqui também é o FOG de x. O pessoal fala, né, desse jeito. FOG de x é conhecido dessa forma. Como é que ficaria? Aqui não era o x dentro da função f? Só que agora, onde existia x, eu vou colocar quem? O g de x. Então, vamos lá. A minha função f não é 2x menos 1 sobre 3? Então, o que eu faço? 2, só que agora onde tem o x, eu vou colocar quem? 3x mais 2 sobre 5, que é a minha função g. Continuo lá para f, menos 1 sobre 3. Bom, então aqui, ó, eu vou ficar com 2 vezes 3x, vou botar logo aqui direto, né? Vai me dar 6x mais 4 sobre 5, menos 1 sobre 3. Passo 5 para cá multiplicando. 6x mais 4 menos 5 sobre 5 sobre 3. Arrumando, 6x, 4 menos 5, vai me dar menos 1 sobre 5. E agora isso aqui, ó, não é uma divisão de fração? Mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Vou ficar com 6x menos 1 sobre 15. Isso daqui vai ser quem? O f de g de x. Beleza? Vamos para outra. Eu quero agora calcular o g de f de x. Então agora, ó, eu vou pegar onde era x e colocar o f de x na função g. Então eu vou ter 3x, mas agora que eu coloco aqui no lugar do x, toda essa função. Então vai ficar 2x menos 1 sobre 3 mais 2 sobre 5. Aqui, ó, como eu estou multiplicando, eu posso agora, ó, cortar esse 3 com esse 3. Facilitou a minha vida. Então, vou ter 2x menos 1 mais 2 sobre 5. Isso aqui vai me dar um g, né? 1g de f de x igual a 2x, 2 com menos 1, isso aqui vai me dar mais 1 sobre 5. Eu quero agora, ó, o g de f de 5. Então, ó, aqui havia o x, agora vai ter o f de 5. Só que agora eu tenho minha função f, essa. Então, vou calcular o meu f de 5. Meu f de 5 vai me dar 2 vezes 5 menos 1 sobre 3. Logo, o f de 5, 2 vezes 5, 10, 10 menos 1, 9. 9 divididos por 3 vai me dar 3. Então, olha, o g
de f de 5 é igual ao g de 3, já que o f de 5 é igual a 3. Eu venho na minha função g e calculo o g de 3. Então, fica g de 3 igual a 3 vezes 3 mais 2 sobre 5. G de 3 vai me dar 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. 11 sobre 5. Mas, Cereja, existe uma outra possibilidade de fazer isso daí? Sim, olha aqui, ó. Isso daqui não é o g de f de x para x igual a 5? Nós já havíamos calculado o g de f de x. Então, agora eu jogo direto naquela equação. Olha aqui, ó. G de f de x. Eu não tenho g de f de 5? O g de f de x é isso aqui. Calcula agora isso daqui. Eu vou ficar com 2 vezes 5 mais 1 sobre 5. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. 11 sobre 5. Olha aqui. 11 sobre 5. É a mesma coisa. Beleza? Então, olha só. Eu posso calcular passo a passo. Primeiro eu calculo a função f de 5, depois esse valor eu jogo na função g, ou então eu já calculo a composta e substituo direto. Equação e função. A equação, estou preocupado em encontrar o valor de x que torna aquela minha sentença verdadeira, igual a zero. Ou seja, eu quero encontrar a raiz. Então, eu vou ter um valor de x ou valores de x, se for uma equação do segundo grau em diante, que vai proporcionar com que aquela minha sentença seja verdadeira, igual a zero. Na função, não. Na função, eu não estou preocupado apenas com os valores de x que tornam a minha sentença verdadeira, que tornam a minha função, o meu y, igual a zero. Na minha função, eu estou preocupado com, para cada ponto de x, cada valor de x, eu vou ter um valor de y associado. Não necessariamente apenas o zero. Na equação, eu quero o valor de y zero, então aquele valor que vai tornar zero. Na função, eu vou encontrar o quê? O comportamento do meu x associado ao y. Então, eu vou ter infinitos valores de x associados aos valores correspondentes de y, beleza? Mas vamos falar agora de função do primeiro grau, que é a função afim. Na função do primeiro grau, gente, gravar o gráfico é sempre uma reta. Então, função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E eu só vou ter uma única raiz. A raiz de uma função vai ser sempre o ponto em que o gráfico corta o eixo horizontal. Pois quando ele corta o eixo horizontal, eu vou ter um valor de x, que está no eixo horizontal, e o valor de y, eu não tenho que encontrar traçando uma perpendicular até chegar ao eixo vertical. E quando eu faço isso, eu vou ter o quê? O valor de y, zero, já que o x está no eixo horizontal. Então, toda vez que o gráfico cortar o eixo horizontal, aquilo ali vai ser a minha raiz. A função do primeiro grau, eu só vou ter uma única raiz, então ela só vai cortar o eixo horizontal uma única vez. Na função do segundo grau, que a gente vai ver mais adiante, ela vai cortar, poderá cortar duas vezes. E nessas duas vezes eu vou ter o quê? Duas raízes. Do terceiro grau, ela pode cortar 3 vezes e assim por diante. Mas vamos falar agora da função do primeiro grau. Então, vem comigo. Função afim ou função do primeiro grau. Função afim ou função do primeiro grau é toda função de R em R, cuja lei de formação é f de x igual a ax mais b. Esse f de x aqui, ó, também pode ser chamado de y, tá? Y igual a ax mais b. O A pertencerá ao conjunto R asterisco, ou seja, todo
conjunto dos reais, exceto o zero. Por quê? Porque se o A for zero, isso daqui vai ser uma função constante, eu só vou ter o valor de B, então não vou ter variável. O A é chamado de coeficiente angular. Então, isso aqui é importantíssimo. Coeficiente angular. Se eu estou falando que é coeficiente angular, então pensa, eu vou ter uma angulação. Ou então o termo do primeiro grau, porque está atrelado ao x, cujo expoente vai ser 1. O B é coeficiente linear ou termo independente. Por quê? Porque independe da variável. Aqui eu não tenho uma variável x, então é termo independente. Exemplo. Eu tenho aqui uma função y igual a x mais 1. Meus amigos, eu posso ter infinitos valores de x e isso vai acarretar infinitos valores de y. Eu vou pegar aqui o x igual a 1. O que vai acontecer quando o meu x for 1? Então eu vou ter aqui y igual a 1 mais 1. Logo, meu y vai ser o quê? 2. Aqui, eu tenho o que chamo de ponto. O ponto vai ser sempre, xy. Então, esse ponto aqui, ele seria quem? O x igual a 1 e o y igual a 2. Mas vou fazer outro. Agora, para x igual a 3. Quando o x for igual a 3, o y vai ser o quê? 3 mais 1, que vai me dar 4. O outro ponto aqui seria quem? O ponto 3, 4. Viram? Então, eu consegui aí, encontrar dois pontos. Ah, mas esses valores, não importa. Eu escolhi um valor de x igual a 1 e depois escolhi um valor de x igual a 3. Você poderia escolher o valor de x igual a menos 5, que é ter um valor de y associado. Poderia escolher um valor de x igual a 1000 e você teria um valor de y associado. Mas, meus amigos, olha só. O gráfico da função do primeiro grau não é uma reta? Você se lembra que para ter uma reta, eu preciso de no mínimo o quê? 2 pontos. Se eu já tenho 2 pontos, eu consigo passar por esses 2 pontos uma única reta. Então, será que eu conseguiria representar graficamente a equação dessa reta? Poderia representar, então, no gráfico, essa reta passando por esses 2 pontos? Sim. Então, como é que a gente faz? Vem comigo. Aqui, eu coloquei um plano cartesiano. Eu sei que aqui vai ser o x, eixo vertical, eixo das ordenadas, não vai confundir com coordenadas, pois coordenadas, vai ser os elementos do ponto, x e y. Aqui, ordenadas. Ou eixo vertical. Aqui na horizontal, eu tenho o eixo x, eixo horizontal ou eixo das abscissas. Lembra? X, abscissas. Então, será abscissa, ok? Olha, no eixo horizontal, aqui é a origem, né? Para a direita, valores positivos, para a esquerda, valores negativos. No eixo vertical, para cima, valores positivos, para baixo, valores negativos. Eu vou marcar esse ponto aqui. O ponto 1, 2. Então, aqui eu tenho x igual a 1 e o y igual a 2. O x igual a 1 está aqui. O y igual a 2 está aqui. O que eu faço? Traço perpendiculares até elas se encontrarem. Então, vai estar aqui, Aqui vai ser esse ponto. Aqui, seria o ponto 1, 2. Está aqui. Bom, mas eu tenho outro ponto. Por um ponto, eu passo infinitas retas. Como eu quero uma única reta, então tem que traçar um outro ponto. Aí eu vou ter uma única reta. E eu tenho esse ponto aqui, 3, 4. O ponto 3, 4 vai estar aqui, o x igual a 3 e o y igual a 4. Vou traçando aqui, até chegar aqui. Aqui eu traço perpendicular e aqui eu também traço uma perpendicular, não aqui, né? 3, 4. Botei 4, 4. Então aqui, 3, está aqui, Aqui seria o ponto
3, 4. Meus amigos, eu tenho 2 pontos, eu vou conseguir agora passar uma única reta. O que eu faço? Vou traçar aqui, ó. Tem que passar aqui e aqui. Ficaria isso aqui. E para cá continua. E assim vai. Isso daqui, ó, é a reta y igual a x mais 1. Qualquer valor de x que eu venha atrelar aqui, eu vou estar com um valor de y associado. E esses pontos estarão sempre aonde? Sempre nessa reta aqui. Ah, se eu pegar agora o x igual a 2, olha, vou mudar aqui de cor. O x igual a 2, tá aqui, x igual a 2. Bom, eu venho, ó, toca aqui na reta, traça uma perpendicular e bate aonde? Bate aqui. Joga lá, x igual a 2, vai ficar aqui, ó, 2 mais 1 vai dar o quê? 3, olha só, quando o x for 2, o y vai ser 3. Então, conseguimos provar que qualquer valor de x vai encontrar um valor de y sobre essa reta, beleza? Bom, agora eu quero saber como é que eu faço para construir a equação da reta. Ó, qual a equação que passa pelos pontos 1, 5 e 3, 9? Não são 2 pontos? Então, se eu tenho 2 pontos, eu vou passar o quê? Uma única reta. Eu quero encontrar a equação da reta. Galera, a equação da reta não vai ser y igual a x mais b? Y e x são variáveis, a e b são constantes. O a é o coeficiente angular, ou termo do primeiro grau. O b é o coeficiente linear, ou termo independente. Isso daqui, ó, não é um ponto? Para quando o x for 1, o y vai ser 5. O que eu faço? Substitution. Olha lá. Aqui, ó, coloco 5 igual ao a, que eu não sei, vezes o x, que é 1, mais b. Vou fazer a mesma coisa aqui para o outro. Quando o x for 3, o y vai ser o quê? 9. Então, eu coloco aqui, ó, y 9 igual a vezes o x, que é 3, mais o b. Meus amigos, aqui eu não caio num sistema. Eu tenho 2 equações com 2 incógnitas. Vou arrumar, ó. Vou colocar aqui. 1 vezes a vai me dar a, mais b, igual a 5. E aqui eu fico com 3a mais b, igual a 9. Como é que eu posso resolver? Poderia aqui, ó, multiplicar por menos 1 para poder cortar o b com b. Então, fica menos a menos b. Multiplico todo mundo, igual a menos 5. Repito a de baixo. 3a mais b, igual a 9. Se eu somar, corto menos b com mais b. Menos a com 3a vai ficar 2a. 2a menos 5 com mais 9, isso aqui vai me dar 4. Se 2a é igual a 4, o a vai ser igual a 2. Achei o a? Sim. E agora o que eu faço? Substituo em qualquer uma. Eu tenho aqui na primeira aqui a mais b igual a 5. Então, 2 mais b igual a 5. O b vai ser o quê? 3. Se eu achei já agora as constantes, eu consigo achar a equação da reta. Y não é uma variável. Então, o y vai ser o quê? Vai ser o a, que é 2, vezes x mais b, o b é 3. Então, tenho aqui a equação da reta, que vai passar pelos pontos 1, 5, 3, 9. Está na dúvida? Substitui. X igual a 1, aqui, ó, vai ficar 1 vezes 2, 2 mais 3, 5. Bateu. Quando x for 9, 2 vezes 3 vai me dar 6, 6 mais 3, 9, y igual a 9, bateu. Ok? Mas, meus amigos, olha, eu vou agora fazer uma outra maneira, achar um outro jeito para encontrar a equação da reta.
Quando você tem dois pontos, pode fazer isso aqui, ó. Coloca x, coloca y. Eu, particularmente, prefiro isso aqui, porque você já faz direto, não fica trabalhando com o sistema. Embaixo você coloca os dois pontos. Não importa a ordem. Pode ser esse primeiro, e depois esse, ou então esse aqui e depois esse. Não importa. Então, coloquei 1, 5, depois coloquei 3, 9, e vou repetir sempre o x, y. Aí, ó. Fecho aqui. Isso daqui será sempre igual a zero. Poxa, o que isso aqui é? Isso aqui é condição de alinhamento de pontos. E se eu tenho esses pontos aqui alinhados, é porque eu tenho uma reta. Aí o que eu faço? Multiplico para cá na diagonal. Entendeu, gente? Aqui você não pensa, é só pegar, botar um ponto em cima do outro e multiplicar na diagonal. Não se esquecendo que o primeiro tem que ser igual ao último. Começou com xy, aqui acaba com xy. Multiplico para cá, vai me dar o quê? 5x. Depois eu venho de baixo também. 1 vezes 9 vai me dar 9. 3 vezes y, 3y. Vou agora multiplicar para o outro lado. Quando eu multiplico para o outro lado, ó, eu troco de sinal. Então tem que ser sempre o sinal contrário. 1 vezes y vai me dar y. Como vem para cá, fica menos y. Então aqui, ó, vai ficar menos y. Depois eu vou fazer o de baixo. 3 vezes 5. 3 vezes 5, isso aqui vai me dar 15. Vem para cá como menos 15. E o último, 9 vezes x vai me dar 9x. Vem para cá, fica como menos 9x. Não é igual a zero? Igual a zero. Agora eu vou ter 5x com menos 9x. 5x com menos 9x vai me dar menos 4x. 3y com menos 3y, isso aqui vai me dar 2y. 9 com menos 15, menos 6 igual a zero. Fico com 2y igual, menos 4x vai para o outro lado, fica mais 4x, menos 6 vai para o outro lado, fica mais 6. Passo para o outro lado dividindo todo mundo, né? Ou divido aqui, vai ficar 2x, 6 divididos por 2 vai me dar 3. Logo, y é igual a 2x mais 3, mesma coisa daqui, ó, 2x mais 3. Beleza? Então, eu posso fazer achando um sistema ou então jogando logo pelo alinhamento dos pontos. Beleza, gente? Olha só. Construa a equação da reta, né, que passa aí por esse ponto. É isso que eu estou querendo. Mas olha só como é que foi perguntado. Se f de 1 é igual a 7 e f de menos 2 é igual a 1, qual o valor de f de 100? Galera, isso aqui, ó, não é um ponto. Eu não tenho que f de x é igual a y, então o que está aqui dentro é x, igual é a y. Então aqui eu tenho x igual a 1 e o y igual a 7. Então eu vou ter um ponto aqui, ó, 1, 7. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter um ponto menos 2, 1. Ele está querendo achar o valor de y quando o x for o quê? 100. Gente, para que isso aconteça, eu tenho que encontrar a equação da reta. Eu tenho dois pontos. Com dois pontos eu não consigo achar a equação da reta? Sim. Como é que eu posso fazer? Ó, vamos fazer pelo alinhamento. XY, coloco aqui um ponto. 1, 7, aqui outro ponto. Menos 2, 1, e depois eu repito o XY. Isso aqui vai ter que ser igual a 0. Multiplico para cá, vai me dar 7x. Aqui, 1 vezes 1, vai me dar 1. Menos 2 vezes y, vai me dar menos 2y. Agora eu vou para o outro lado. Y vezes 1 vai me dar y. Para cá eu mudo de sinal. Então fica menos y. 7 vezes menos 2 vai me dar menos 14. Vem para cá,
mais 14. 1 vezes x vai me dar x. Vem para cá, menos x, igual a 0. 7x com menos x, isso aqui vai me dar 6x. Menos 2y com menos y, menos 3y. 1 com mais 14, 15, igual a 0. Logo, se eu jogar o 3y para lá, fica positivo, né? Então fica 6x mais 15 igual a 3y. Tudo aqui não é múltiplo de 3. Eu não posso deixar 3y, eu tenho que deixar y. Então ficaria y, aqui vai me dar 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Encontrei, ó, a equação da reta. Ora, f de x é igual a 2x mais 5. O que está se pedindo? O f de 100. O f de 100 vai ser quem? Vai ser o valor quando o x for 100. Então ficaria 2 vezes 100 mais 5. Logo, o f de 100, 2 vezes 100, 200. 200 mais 5, 205. Beleza, gente? Bom, continuando. Qual é a equação da reta que passa pelo ponto 2, 1 e tem coeficiente angular igual a 3? Meus amigos, olha só. Agora, eu não tenho dois pontos. Eu tenho um ponto e eu tenho coeficiente angular. Como é que eu posso resolver? Ó, uma maneira. Eu sei que y é igual a x mais b. X e y não são as coordenadas do ponto? O a é meu coeficiente angular. Então eu tenho x, eu tenho y, eu tenho a, só falta o b. Dá para achar o b? Dá. Olha aqui, ó. O y não vale 1, então fica 1 igual, coeficiente angular é 3, o a é 3, vezes o x aqui não vale 2, 2 mais b. Então, eu vou ficar com 1 igual a 6 mais b, logo b, o 6 vai para lá, vai ficar menos 6 com mais 1, menos 5. Então, o b é igual a menos 5. Poxa, então aqui, ó, eu fico com y é igual ao a, que é 3, x menos 5. Acabou, eu encontrei isso aqui. Beleza? Mas eu vou fazer agora de uma outra maneira. Então, ó, outra solução. Para eu encontrar a equação da reta quando eu tenho o ponto e o coeficiente angular, eu posso usar isso daí, ó. Y menos y0 é igual a que multiplica x menos x0. Y e x são as variáveis. Y0 e x0 são os elementos, as coordenadas do ponto. E o a é o coeficiente angular. Então, como é que eu posso fazer isso? Y menos o y0 seria o que? 1. É igual ao a, que é 3, que multiplica x menos x0, que aqui vai ser o quê? 2. Então, fico com y menos 1 é igual a 3x menos 6. Logo, y vai me dar 3x menos 6, o menos 1 vai para o outro lado como mais 1. Logo, y, 3x menos 5. Então, ó, você tem a possibilidade de resolver aqui pela equação da reta, né? O endereço de formação, ou então por essa fórmula aqui. Aqui você já sai direto, aqui você tem que achar o b. Vamos falar agora de coeficiente angular. O coeficiente angular A determinará a inclinação da reta. Representa uma taxa de variação. Meus amigos, ó, fica esperto com isso aqui. Porque em muitos exercícios, em muitas questões, ele vai tratar como se fosse, ó, uma taxa de variação, que vai ser o meu A, o meu coeficiente
angular. Exemplo, Arthur possuía em janeiro R$500 e planejou, a partir de fevereiro, juntar R$100 a cada mês. Qual a equação que poderia representar o valor que Arthur acumulou, considerando janeiro, t igual a 0? Olha só, gente. Em janeiro, eu tenho o valor de t igual a 0. Então, ó, eu tenho meu plano cartesiano, aqui t, e aqui eu botar v como se fosse o valor acumulado. Eu não tenho tempo t igual a 0 aqui, então aqui seria janeiro, nesse tempo aqui, o eixo horizontal. Em janeiro eu já tinha R$500, então aqui, ó, R$500. Depois, a cada mês ele não vai aumentar R$100? Então, ó, no primeiro mês vai aumentar 100. Então, estaria aqui, vou ficar com mais 100, 600. No segundo mês, mais 100, 700. E assim por diante. Pensa, eu tenho minha função y, que seria lá o v, né? Já que eu botei b, eu vou botar aqui, ó, v é igual, eu não vou ter R$500 logo de cara? Sim. Mais o quê? Mais 100 a cada tempo. Quando t aqui for 0, 100 vezes 0 vai me dar 0. Eu vou ficar com 500, é o que está aqui, ó. Quando eu tenho t igual a 1, então 100 vezes 1 vai me dar 1, 1 mais 500, 600. O tempo igual a 2, 200 mais 500, 700. Então ficaria, ó, essa reta aqui, ó. Mas a equação da reta seria 100t mais 500. Beleza? Olha, como é que eu vou calcular o coeficiente angular? O que seria esse meu coeficiente angular? Eu vou pegar aqui um valor de x aqui. Eu tenho essa reta, eu vou ter um valor de y correspondente. Vem para cá, ó. Teria aqui. Então, ó, vou generalizar. x1 e aqui y1. Vou pegar um outro valor de x aqui, que eu vou chamar de x2. Vem para cá. Eu vou ter um y2. Aqui, ó, eu não vou ter uma variação de x, delta x. E aqui, seguindo para cá, eu ia ter uma variação de y, um delta y. Olha, conforme o x aumenta, o y não vai ter uma mudança, não vai aumentar. Isso aqui, ó, vai ter um ângulo. Qual seria essa taxa de variação? Pensa aqui, ó, a taxa, ela seria o delta y sobre delta x. Isso aqui que seria o meu A. Mas, gente, delta y sobre delta x não seria a tangente desse ângulo? A tangente de um ângulo do triângulo retângulo vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Logo, delta y sobre delta x seria quem? Tangente da inclinação de alfa. Logo, o A, ele vai ser a tangente do ângulo, que seria delta y sobre delta x, ok? Então, ó, o A vai ser YB menos YA, vou botar aqui, que seria o meu delta y, sobre XB menos XA, que vai ser o delta x. Então, vai ser sempre essa variação, vai ser sempre essa taxa. Então, o coeficiente angular, ele é igual à tangente da minha inclinação. Vamos falar agora de coeficiente linear. Será sempre o valor de y quando a reta cortar o eixo vertical. Então, ó, é sempre o valor
do eixo vertical quando a reta ou quando o gráfico, generalizando, qualquer gráfico quando corta o eixo vertical, aquele valor vai ser quem? O meu termo independente. Na função linear, o termo independente vai ser quem? O coeficiente linear, que é o b. Então, olha só, eu tenho y igual a 2x mais 3. Vai cortar quando o x for o quê? For zero. Então, quando o x for zero, pensa aqui, ó. F de zero, eu vou ter o quê? 2 vezes 0 mais 3. Logo, f de zero vai me dar 3. Um outro exemplo. Y igual a x menos 5. Então, o f de zero vai me dar o quê? 0 menos 5. Logo, o f de zero vai me dar menos 5. Meus amigos, o gráfico disso daqui, ó, vai ser algo assim. O f de zero nesse ponto aqui, o x igual a 0, olha só. Isso daqui seria quem? Seria o 3. É quando ele corta o eixo vertical. Essa daqui vai ser assim. Esse ponto aqui é o menos 5. Esse valor de y aqui é menos 5. O x não vai ser 0. Então, sempre quando o x for 0, é quando o gráfico vai cortar o eixo vertical. Logo, gente, ó, aqui, ó, vai cortar nesse ponto e nesse daqui vai cortar para y igual a menos 5. Quando o coeficiente linear for 0, a função será chamada de função linear. Gente, função linear não deixa de ser função afim, não deixa de ser função do primeiro grau. É uma espécie. A função linear é quando b for 0. Então, é qualquer coisa assim, ó, y igual a ax, já que o b vai ser 0. A função linear passará sempre pela origem do plano cartesiano. Por quê? Ela não corta o eixo vertical no valor do b, o b não vai ser 0, então vai passar no ponto 0. Exemplos aqui, ó, de funções lineares. Essa daqui está passando na origem, essa daqui está passando na origem, essa aqui também está passando na origem, beleza? Agora, quando que a função será crescente, constante ou decrescente? O que determinará se a função é crescente, constante ou decrescente é o coeficiente angular. Então, é sempre o A que vai determinar crescimento, decrescimento ou se ela é constante. Quando o coeficiente angular for maior que 0, a função será crescente. Então, quando o A for maior do que 0, crescente. Meus amigos, o gráfico vai ficar qualquer coisa assim, ó. X, Y. Conforme o X aumenta, o Y também aumenta. Então, ó, pensa, a seta está indo para o alto, crescente. Quando o coeficiente angular for 0, a função será constante. Então, ó, A igual a 0, a função constante. O gráfico vai ser qualquer coisa assim, ó. Seria paralela ao eixo horizontal. Olha, eu ficaria com y igual a 0, x mais b. Então, ficaria y igual a b. Gente, se o y vai ser sempre b para qualquer valor de x, então ela vai ser o quê? Constante, paralela ao eixo horizontal. E o último caso, quando o coeficiente angular for menor do que 0. Então, A menor do que 0, o que vai acontecer? Ela será decrescente. O gráfico ficará qualquer coisa assim. Conforme o x aumenta, o y diminui. Repara que aqui, ó, a seta está vindo, né, para baixo. Então, a reta vem para baixo, então ela vai ser o quê? Decrescente. Aqui um exemplo.
Qual a função que melhor representa o gráfico abaixo? Eu tenho esse gráfico aqui. Eu quero saber qual desses daqui melhor representaria esse gráfico. Galera, a primeira coisa que eu tenho que observar. Não está para baixo? Então, ó, se vem para cá, ela é decrescente. Decrescente, o A vai ser o quê? Menor do que 0. Poderia ser a letra A? Não, porque aqui, ó, positivo. Poderia ser a letra B? Não, porque é positivo. Não importa o valor, importa o sinal. Aqui sim é negativo e aqui sim também é negativo. Não importa o valor, galera. Agora, seria a letra C ou a letra E? A outra coisa que eu tenho que observar é o ponto que ela corta o eixo vertical. Ela está cortando o eixo vertical aqui. Isso daqui seria quem? O B. Olha aqui, ó, não está para baixo? Se está para baixo é porque o B é negativo. E pode ser mais 21? Não. Então pode ser menos isso daqui. Vai dar um número feio, né, gente? Mas eu não estou preocupado com o número. Eu estou preocupado, ó, se ela é decrescente, se ela corta o eixo vertical abaixo. Então seria a letra D. Bom, para a gente fechar, retas paralelas e perpendiculares. Para que duas retas sejam paralelas ou perpendiculares, dependerá exclusivamente dos coeficientes angulares. Duas retas são paralelas quando os coeficientes angulares forem iguais. Então, eu teria A1 igual a A2. Exemplo, se eu tenho aqui, ó, y igual a 2x menos 3 e y igual a 2x mais 8. Gente, elas são paralelas? Sim, porque o coeficiente angular aqui, ó, das duas vai ser 2. O gráfico ficaria assim, ó. Crescente, só que essa aqui corta em menos 3, então ficaria aqui embaixo, ó. Qualquer coisa assim. E a outra corta em cima, 8. Então ficaria assim, ó. Aqui, y igual a 2x mais 8. E aqui, y igual a 2x menos 3. As duas são paralelas, elas têm os mesmos coeficientes angulares, então elas vão ter o quê? Esse mesmo ângulo aqui. Se eles têm, as duas têm o mesmo ângulo, então elas são o quê? Paralelas. Agora, duas retas são perpendiculares quando o produto dos coeficientes angulares for o quê? Igual a menos 1. Então tem que ter A1 vezes A2 igual a menos 1. Um exemplo, se eu tenho y igual a 3x mais 1, a outra teria que ser o quê? O produto tem que dar menos 1, então teria que ser negativo, e aqui, ó, menos 1/3 de x mais 7. Aí não importa aqui. Então eu vou ter o quê? Duas retas perpendiculares. Repara só, coeficiente angular aqui, 3, vezes o coeficiente angular desse daqui, menos 1 sobre 3. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar menos 1. Beleza? Bom, amigos, fechamos então aqui esse bloco falando de função afim. Vamos lá, beber uma água, daqui a pouquinho a gente está de volta. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material está aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!